Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a segunda temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. You made me laugh, you had a clever wit. I miss the good times, I don't miss all of it. You wrote me poetry, you had... Olá, viciados em Madonna, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E esse é mais um episódio do Madonna Vicia Podcast. O tema de hoje é os amigos que Madonna largou pelo caminho. Isso mesmo, pessoal. E a gente resolveu fazer esse programa exatamente porque durante toda a carreira de Madonna teve várias pessoas que eram muito presentes na vida dela e que de repente desapareceram. Sumiram. E por que essas pessoas sumiram? Por que elas deixaram de fazer parte de Madonna? Então, a gente vai apresentar para vocês o que a gente descobriu. Isso aí. Então, vamos embora. A primeira ex-amiga de Madonna se chama Whitley Sertrakian. Vocês devem estar se perguntando, quem que é essa pessoa? Bom, gente, ela foi uma pessoa importante na vida da Madonna, mas lá atrás. A Whitley fez o caminho oposto de Madonna, né? Ela saiu, na verdade, de Nova York e foi estudar na faculdade de Michigan. E lá ela conheceu a futura cantora, né? Que ela foi a sua colega de quarto, lá em Ann Arbor. Ela foi uma das maiores influências para Madonna, né? De jogar tudo pro alto para ir para Nova York. Sei que muita gente fala da influência do Christopher Flynn, mas a Whitley, ela também teve a sua parcela. Whitley descreve Madonna como destemida, que chamava a atenção de todos e ótima dançarina, mas que se incomodava quando alguém se sobressaía mais do que ela. Madonna dizia, o que ela tem que eu não tenho? As duas trabalharam numa barraca de sorvete por um tempo para ganhar dinheiro, além de roubarem cosméticos e outras coisas de lojas de departamento. E Madonna dizia, quando formos famosas, doaremos muito dinheiro para a caridade para compensar. A Whitley, ela descreve que Madonna falava muito da mãe dela, né? Quando a Whitley viajou e quando ela voltou, ela encontrou lá na cama dela uma carta de 6 páginas, escrevendo a falta que ela sentiu da amiga. A Whitley, ela diz também que foi ela que apresentou a masturbação para Madonna. Meu Deus. Eu fiquei lembrando que a Madonna fala que na cama com Madonna que foi a Moria, né? Sim. A Moria assusta. Ela fala que não teve nada disso, né? Uhum. Bom, acho que isso aqui explica um pouco, né? E que as duas falavam muito de homens, né? Elas eram novatas no sexo e que elas queriam saber das coisas. Assim, então elas trocavam essas figurinhas sexuais, né? Enfim. E as duas eram figuras muito frequentes na faculdade, assim, nas boates, nas festas, elas sempre eram as duas, assim, em trabalhos de faculdade, nas biografias, isso fica bem claro, assim, a respeito. Whitley incentivou Madonna a ir para Nova York em suas férias para fazer o teste para o curso de Alvin Ailey. E por causa dessa viagem, Madonna decidiu mudar para lá de vez meses depois. Foi com a Whitley, que era filha de um ator chamado Ed Shetrakian, que Madonna conheceu Al Pacino no final dos anos 70, num jantar com a família da Whitley. Madonna enfiou a língua no ouvido de Al Pacino. Whitley também conheceu a sinagoga, que Madonna morou com os irmãos Giroy, e ela descreve que ficou chocada com o lugar decrépito que Madonna estava vivendo e achou tudo uma bosta. O som, a banda, etc. Depois ela admitiu que sentiu inveja de tudo aquilo, porque eles experimentavam sons, a música, criavam, etc. Ela tirou algumas fotos de ensaios da banda. Querem saber mais dessa época? Escutem o podcast sobre o leilão dos itens de Madonna in the Breakfast Club. Lá a gente fala muito sobre essa época. A Whitley, ela se formou, se tornou uma coreógrafa famosa, né, em Ann Arbor, e foi fundadora da companhia de dança chamada People Dancing. E ela também é uma cantora indie bastante frequente em festivais com sua banda With Hill and the Postcards. Isso. Ela também é fundadora do festival de música Nash Bash, que acontece anualmente no mês de agosto em Ann Arbor Farm Market. Sobre o fim da amizade, cada uma seguiu seu rumo. Whitley finalizou a faculdade de Michigan, né, e se dedicou à dança. E Madonna ganhou o mundo, como a gente sabe. Assim como outras amizades que falaremos, a nova vida de Madonna e os novos amigos podem ser a explicação para a ruptura. Só um parênteses, Vicia. A Whitley, em 2011, ela lançou um livro chamado Not About Madonna, My Little Pre-Icon Roommate and Other Memories, que ela relata
a história dela, claro que ela também fala de Madonna, né? Mas ela também relata a história dela. Então, assim, a Whitley, ela no meio da dança, ela é muito conhecida. Aham. Curioso isso, né? Sim. Essas pessoas que passaram na vida de Madonna. E a Whitley, nas biografias, ela sempre fala, né? E ela sempre fala bem de Madonna. Assim, ela conta as histórias engraçadas das duas, mas ela nunca falou mal, não. Gente, a pessoa tá lá Erika no Bell. passado. Ela tá lá no passado e fala de Madonna até hoje, porque as pessoas têm essa curiosidade, né? Só posso falar uma curiosidade, Claro. Vicia? Na biografia do Tamborelli, aqui no Brasil, eles colocaram a Whitley Sertraque como se fosse um homem. Tradução brasileira, hein? Não pesquisaram nada e se refere como se fosse dançarino, coreógrafo ou colega. Eu, tipo assim, gente, ela era mulher, enfim. Erika Bell. Gente, quem aí se lembra de Erika Bell? Vou lembrar vocês. A gente tem. Bom, Madonna conheceu numa boate nos primórdios de Nova York, junto com aquela turma, gente, Basquiat, o Marty Burgnall, o Andy Warhol, Keith Haring, Debbie Mazar, Christopher Ciccone, esse povo todo. Tava tudo naquela panelinha lá. A Erika, ela se formou em arte na Universidade de Nova York, foi gerente de boates e dona da Look Strike, que Madonna trabalhou como garçonete. Ela também foi estilista da Fiorucci, igual Mary Paul, dançarina, e hoje em dia se auto-intitula como socialite e curadora de arte. Madonna e Erika chegaram a dividir apartamento em Nova York. E ela diz que muitas roupas de Madonna, no início, foi ela quem criou. Ué, não era Mary Paul? Vai saber, né? Erika esteve presente em vários momentos importantes da vida inicial de Madonna, quando ela almejava ser uma cantora de sucesso. Erika fala que até quando Madonna conseguiu comprar sua primeira TV com controle remoto, ela estava junto. Assim como estava junto quando Madonna estourou uma garrafa de champanhe, quando o First Album entrou para o top 10 da Billboard. Eu me lembro que a Erika deu guarita pro Chris, né? O Chris chegou a morar com ela uma época. A Erika, gente, se vocês não estão lembrando, a Erika é aquela moça negra que era dançarina de Madonna. Ela tá no clipe de Everybody, entre aquelas pessoas que estão dançando junto com Madonna, né? E posteriormente no Lucky Star, que aí ela destaca bem, né? Naquele clipe mal feito de Holiday também, que seria o clipe, depois não seria, mas hoje em dia tá aí no YouTube, todo mundo conhece. Naquela primeira mini tour de divulgação do First na Europa, Japão, nos programas de TV, sempre era a Erika e o Chris junto, o Martin viajando, né? O Martin Burgault. Eu nunca sei falar o nome dele, gente, desculpa. Que era o empresário dela nessa época, assim, né? E a Erika se dizia amiga e confidente de Madonna. Elas eram muito coladas, né? E a sua última aparição com Madonna foi na fase True Blue, nos vídeos de Papa Don't Preach e do True Blue também. Ela durou até o terceiro álbum só. E por que saiu da vida de Madonna? Vamos falar sobre isso agora. Ela fala que houve um afastamento das duas pelo novo tipo de vida que Madonna passou a ter. Porém, aconteceu algo no início dos anos 2000 que pode ter cravado o fim de tudo. Erika deu várias entrevistas para a biografia do Tamborelli, Madonna, uma biografia íntima, e a gente sabe que Madonna não perdoa quem fala demais dela quando os outros, ou para biografias, mas para frente falaremos disso, de outra amizade que acabou de vez, exatamente pelo mesmo motivo. É curioso, né, que Madonna não gosta que as pessoas falem dela, né? Mas ela pode falar, né? Ela quer ter controle total sobre o que mas, dizem dela. E se são pessoas próximas que ela considera amiga e falam dela, ela não perdoa. Mas assim, é estranho, né, Vicia? Porque, tipo assim, por exemplo, quando ela tirou o Christopher do armário, ela não pediu permissão pra ele. Não. Tem o bailarino da Blonde, né? Da cena do beijo gay. Ele pediu várias vezes pra Madonna não colocar no documentário. E Madonna passou por cima, colocou. Tipo assim, apertou a tecla, foda-se, né? Então, assim, Madonna é meio estranha, né? A questão da Moria. A Moria, é Moria mesmo, não é, gente? Às vezes eu falo... Moira. Aquela Moira. amiga dela. Moira. Moria. Minas Moria. Ela também processou a Madonna. Ela não queria. Ela assustou quando ela viu aquilo ali, porque ela achava que aquelas filmagens eram uma brincadeira. Então, tipo assim, Madonna nem comunicou. Como é que você usa, assim, a imagem da pessoa, né? Enfim.
Bom, gente, a Érica, ela hoje vive, né, nas redes sociais para mandar parabéns para Madonna, né? Ou são, tipo assim, datas especiais, né? Igual quando teve, não sei se foi 25 anos do First Album. Aí ela falou que foi muito maravilhoso, que ela já sabia ter presenciado aquilo que ela já sabia que ia acontecer, que Madonna ia dominar o mundo e blá blá blá, coisa que muitos falam, né? Uhum. E quando ela ficou sabendo do projeto da cinebiografia, ela se auto-apresentou como alguém que poderia ser entrevistada para auxiliar no projeto, né? Puta que pariu. Só que, aí eu fiquei pensando assim, será que ela não sabia que Madonna estava envolvida? Eu fiquei pensando nisso, né? E ela também assim, nunca falou mal de Madonna, não, pelo contrário. Mas também ela deu entrevistas, ela falou, ela contou a história, falou bastante, mas sempre bem. Então, Mas ela não se tocou, né? Porque a amizade acabou. Até hoje ela não tá sabendo, tadinha. Porque ela foi afastada. Eu realmente acho... Não, mas assim, como foi a ruptura, foi antes das entrevistas de 2000, eu acho que foi exatamente isso mesmo, tipo isso que o Whitley Setrakian fala, que Madonna, como ela começa a conviver com outras pessoas, que ela começa a ter novos amigos, então ela, tipo assim, ela meio que afasta. Uhum. Porque se a gente for olhar bem dessa época, dessa galera antiga, só a Debbie Mazar continuou. E tirando os que sobreviveram, né, gente? Porque também teve vários amigos de Madonna que morreram, como a gente sabe. Uhum. Mas, enfim. Meu, Jennifer Grey. A Debbie. E tem a Rose, que tá desde 1992 na vida dela, né? Ela também tem uma certa proximidade com a Rose O'Donnell. Ah, não. Sim. Quem mais que ficou do passado? E a Ingrid. Guy Osery, mas é amigo e empresário, CEO dela, blá, blá, blá. Então não dá. Liz Rosenberg teve uma presença também, mas é questão de trabalho também, mas... Enfim, vamos continuar falando aqui, porque tem um povo aí que some, que tem gente que acha que ainda continua amizade, e que não está ainda amigo. Mas vamos seguir. Isso. Jennifer Grey. A Jennifer Grey, gente, é a eterna baby do filme de Dirty Dancing. Óbvio que todo mundo, eu imagino, né? Se você não sabe o que é Dirty Dancing, vejam. É um filme legal. E ela foi escalada para ser co-estrela, junto com Madonna, no filme Bloodhounds of Broadway, no Brasil, Doce Inocência. Do diretor Howard Bruckner, né? Aquele que aparece no telão lá da The Celebration Tour. A gente falou bastante desse filme no episódio sobre a cinebiografia de Madonna, parte 1, na primeira temporada. Então, se você não viu, quer saber mais, corre lá. A amizade durou do final de 1987 até o lançamento de Like a Prayer. Só 2 aninhos. Durante esse período, existem muitas fotos de Madonna e Jennifer juntas. Inclusive, eu me lembro que a Jennifer usou o The Dress. Aquele vestido florido da juventude de Madonna, que Madonna aparece com o... Lá no The Breakfast Club. Com o The Breakfast Club. Ela usou em 87. Ela usou na época da Who's That Girl Tour. Ela saiu em 88 também, ela usou de novo. Numa revista. Isso mesmo. A última vez que eu vi esse vestido foi em 89. Ou seja, ele durou pelo menos 12 anos. E Madonna emprestou pra Jennifer. Emprestou pra Jennifer o vestido que ela amava, tá? Então, era uma amizade grande mesmo, pra Madonna emprestar roupa. Bom, então, elas eram super amigas e Madonna chegou até a fazer uma festa de aniversário pra Jennifer em 1989. Uhum. E ela também foi no premiere de Speed the Plow. Sim, verdade. Que é a peça de teatro, gente, que Madonna fez. Madonna praticamente um ano de 88 inteiro. Madonna ficou nessa peça de teatro. Sim. Super elogiada, aliás. Uhum. Eu queria saber como é que foi essa festa surpresa que ela fez pra Jennifer. Eu queria saber por que depois da festa as coisas meio que broxaram. Aliás, é a segunda pessoa que brocha na vida de Madonna depois de uma festa. Mais pra frente a gente conta mais. Gente, o que aconteceu? Em 2022, isso é muito interessante, tá? A Jennifer, ela lançou uma autobiografia também, né? E ela deu várias entrevistas e contou a People que Express Yourself foi feita pra ela. Gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Caramba! A Jennifer disse que Madonna levou até sua Mercedes, que tinha um equipamento de som foda. A Jennifer fala mesmo que o equipamento de som do carro de Madonna era uma coisa absurda. E colocou uma fita pra tocar e disse assim, presta atenção nessa música que eu acabei de fazer, é sobre você.
Pensei no seu relacionamento de 4 anos com o Matthew Broderick. Sim, gente, o Matthew Broderick namorou com a Jennifer muito tempo. Pra quem E não curiosamente a música fala... Só um adendo. Pode Pra quem falar. não sabe quem é o Matthew, ele é aquele cara de Curtindo a Vida Doidado, um filme dos anos 80. Isso. E na época ele E tava o no atual marido auge. da Sarah Jessica Parker. Sim, e na época Sim, ele tava sim. no auge. E ele tem... E ele é o atual marido da Sarah Jessica Parker, que tem uns 20 anos que eles são casados, sei lá. Acho que Enfim. mais, eles são casados desde os anos 90. É. Uhum. É? É, ela pegou ele na fase boa. Na fase boa. E, curiosamente, a música fala Don't go for second best baby. E Baby era o nome de Jennifer no seu filme de maior sucesso, que é o Dirty Dance, já citado, né? Uhum. Aí a Jennifer foi além dizendo que realmente se colocava como segundo lugar na relação e que enviou um e-mail para Madonna, isso em 2022, viu, gente? Falando que contaria sobre o ocorrido na sua autobiografia. Agora, se teve resposta de Madonna, a gente não sabe, porque eu vasculhei se teve alguma coisa, se a Jennifer falou alguma coisa que Madonna respondeu ou não, nada foi dito. Mas isso foi uma grande surpresa pra gente, eu achei muito massa, ou seja, realmente, pra quem duvida que Express Yourself é uma música pra gente não ser trouxa na mão de homem, a prova tá aí. Sai Jennifer e entra Sandra Bernhard. Sandra Bernhard, uma mulher lésbica e atriz de comédia renomada. Nos anos 70, 80 e 90 no cinema, TV e também teatro. Sobre como começou a amizade, Sandra já falou 2 versões. A primeira, ela conta que conheceu Madonna numa festa na casa de Warren Beatty, quando Madonna ainda era casada com Champagne. A segunda versão, conta que chamou Madonna para ir ao show dela no teatro através de um amigo em comum. Essa versão é a mais falada, inclusive é a versão que está na Rebel Heart, na biografia. Como as outras vezes, rapidamente Sandra se tornou best friend de Madonna, indo com ela em vários eventos, festas, simulando que as duas eram namoradas, inclusive naquela entrevista fatídica do David Letterman, que as duas foram vestidas com roupas idênticas e ficaram fazendo piadas sexuais a respeito delas juntas. Muitas biografias falam que Madonna fazia isso para irritar Champagne, tendo em vista que ele não gostava de Sandra. A amizade era tanta que Sandra, inclusive, apareceu, como todos nós sabemos, no documentário Truth or Dare, Na Cama com Madonna, num momento de bastante intimidade da cantora. Sandra nunca falou que elas ficaram juntas como um casal, mas sim que achava engraçado a mídia em cima especulando a respeito das duas. A amizade durou de 1988 a 1992. Eu me lembro, Sama, que o Chris fala no livro dele que Madonna nunca foi lésbica e que tudo aquilo era... Achada. Era para chamar a atenção da mídia, para causar. Uhum. Inclusive, teve uma coisa recente que posteriormente a gente vai falar, mas eu também sempre achei isso. Eu achava assim, uma coisa é você ter curiosidade sexual, gente. Você transar com uma pessoa do mesmo sexo não quer dizer que você seja homossexual. Sim. Porque existe a curiosidade sexual genuína, entendeu? Mas essa época aí da Sandra, eu realmente acredito que era assim, pra irritar Champagne, Eu também acredito. tá? Eu acredito piamente nisso. E só uma coisa, Vici, é engraçado que tem fotos também da Sandra, Madonna e a Jennifer. A gente até postou na página, Sim. na Madonna Brunet. Eu me lembro. Então, assim, elas transitaram no mesmo ambiente, né? Mas como a gente sabe, bom, enfim. Bom, muito é dito que o fim do relacionamento das duas, né, da amizade, se deu pela entrada de quem, gente? De quem? De quem, Vicia? Ingrid Cachorrinho Casares. Casares, exatamente, né? A modelo, então namorada de Sandra, e que rapidamente Madonna pegou para ser sua melhor amiga. Ou seja, Madonna trocou uma pela outra. E para piorar, gente, a Ingrid terminou o namoro com Sandra também. Bom, como Sandra nos últimos anos ficou falando muito sobre as três, gente, é impressionante como que a Sandra fala. Fala. É impressionante. Ela não superou isso até hoje. Tadinha. A Ingrid soltou nas redes sociais uns anos atrás que, na verdade, a Sandra ficou puta porque ela não foi convidada pro Sexbook. Oh, meu Deus. Que a gente sabe que a Ingrid tá lá, né? Uhum. E aí ela ficou amarga desde então, azedando a amizade, né?
Será que foi só isso, né? A gente já não sabe. Por quê? A gente também é dito que a Sandra tinha problema com alcoolismo e sabemos que Madonna costuma ter régua rígida a respeito de amigos que consumem muita droga e álcool, né? Nos últimos anos, né, até que Sandra tem sido mais saudosista, apesar de sempre voltar nesse assunto. E ela fala que foi um período bom e real, que foi uma amiga fiel, assim como acredita que Madonna também foi dela. E que queria que fosse, que ela não queria que fosse algo passageiro, né? E completou dando uma cutucada dizendo, né? Porque, claro, ela não pode ser só boazinha, ela tem que dar uma cutucada, né? Mas que Madonna não quer por perto alguém que a faça refletir como ela é. Portanto, seus relacionamentos simplesmente não duram. Mas ela não é a única que falou isso, não, tá? Mais pra frente vocês vão ver que teve outra pessoa que falou a mesma coisa. 2 erros de Sandra. Primeiro, se apegar a Madonna. Madonna não é uma pessoa para se apegar. A biografia dela diz isso, né? Desde o começo. Ela vai passando pelas pessoas como um trator sem dó. E o segundo erro, gente, criticar a Madonna. Madonna não aguenta isso. É só ver com a galera que ela anda hoje em dia. Né? Exatamente. Então, Luiz Camacho. Luiz Camacho conheceu Madonna no final de 1989, quando ela o viu dançando Vogue no Extravaganza. Bom, sabemos que Luiz foi selecionado para ser um dos bailarinos da Blonde, que não processou Madonna como alguns outros bailarinos processaram, por causa do lançamento de True or Dare. E assim, Luiz passou a ser uma figura frequente com Madonna, em eventos, festas, etc. Lançou o álbum Queens English pela Maverick, selo de Madonna, com José Gutierrez ou José Extravaganza, ex-bailarino da Blonde também. Na música de mesmo nome do álbum, Madonna fez backing vocal. Luiz chegou a ir à festa de lançamento do Sexbook, mas segundo ele, no documentário Strike a Pose, o seu abuso de álcool e drogas fez Madonna se afastar. É incrível, gente. Madonna tem algum gatilho com álcool e droga, porque ela afasta todo mundo sem dó. Exatamente. Bom, gente, Nick Harris. Quem nos acompanha, né, sabe que na primeira temporada a gente fez um programa todo sobre Nick Harris e Donna Delore, né? Então, se você não ouviu ainda, ouça. E lendo a biografia A Rebel Life, a Donna diz que ela trabalhava muito com Madonna, né, que via como uma irmã mais velha, etc. Mas a amiga mesmo de Madonna foi Nick. E a ruptura da amizade se deu em 2004, quando Madonna não chamou Harris para ser backing vocal da Reinvention Tour. E Madonna, um ano antes, fez um chá de bebê para ela. Olha, isso que eu acho bem estranho, né? Mas, misteriosamente, a Madonna não foi. Né? Estranho. Pois é, ela deu uma festa e não foi. Mais uma vez, uma amizade terminada depois de uma festa. A Nick, gente, ela vive de morde a sopra com Madonna desde então. Se em um momento desce o pau, no outro está gravando o vídeo de parabéns no aniversário da cantora. Em entrevistas recentes, faz o mesmo. Até falar que as músicas de Madonna são simples, ela já falou. Enfim, sabemos que Nick falou um monte em entrevistas pós-2004 e também foi entrevistada para a biografia de Lucy O'Brien e na recente A Rebel Life. Não temos muito mais a dizer, porque falamos muito no programa. Então, se você quiser saber mais sobre Nick Harris e Donna Delore, escuta o episódio, tem elas na capa, que a gente fez na temporada passada. É um episódio da primeira temporada. Bom, elas foram amigas de 1987 a 2004. É muito tempo, gente. Muito tempo. Ô, Vicia, eu achei uma curiosidade, porque a Nick te respondeu, né? Quando a gente foi fazer o episódio e ela falou delas. Que não, que estava tudo bem entre as duas e blá, blá, blá. Só que posteriormente que ela falou isso com você, ela deu essa entrevista que ela começou a falar que as músicas de Madonna eram simples, que as músicas de Madonna não são nenhuma área de ópera para poder cantar, que não sei mais o quê. Então, assim, você vê que realmente Nick, ela é meio... Ela tem uma... Sempre quando falam de Madonna com elas... a Donna sempre é mais contida. A Donna sempre pega mais a questão profissional. Já a Nick, não. Eu acho que é o curioso seguinte, isso, né? Eu conversei com a Nick. Já tinha acontecido aquela The Celebration Tour, que elas foram convidadas para ficar na área VIP?
Aham, sim. Já tinha, porque... Já tinha. Eu até perguntei... já tinha, porque eu perguntei pra ela se ela tinha ficado chateada, tal. Ela falou que não, que recebeu o VIP, curtiu o show e blá, blá, blá. Mas ela deve ter ficado muito puta, gente. Porque tava a internet inteira comentando que elas iriam pro Ballroom Beach lá, que eram as duas, entendeu? Ou uma das duas, pelo menos. E aí não foi. Todo mundo conversando com elas. Quando eu conversei com ela, ela falou que muita gente estava fazendo aquela pergunta para ela, mas que ela tinha curtido o show, que tinha sido de boa. De boa cacete. Ela deve ter ficado muito puta e aí voltou a falar mal de Madonna. Uhum. Eu acho também que foi isso. Eu também, tenho certeza. Bom, se vocês querem saber mais a história de Nick e Donna, vejam lá na primeira temporada o programa só sobre elas. Continuando aqui, vamos falar agora de uma pessoa que muita gente quer saber. O que aconteceu? Mas o que aconteceu? Rupert Everett. Vamos lá. O Rupert, gente, ele conheceu Madonna, coisa que muita gente não sabe, em 1985. Lá Isso no mesmo. comecinho. Quando Madonna... Lá no comecinho, quando Madonna namorava com Champagne. E eles estavam num jantar com os dois, né? É até curioso ele falando da chegada de Madonna, assim, que ele estava com Champagne nesse restaurante e que, tipo, assim, do lado de fora tinha fotógrafo, todo mundo em cima de Madonna e ele olhou para Champagne, assim, todo apaixonado olhando para ele. Bom, enfim. Aí ocorreu um hiato, né, entre eles nesse tempo e, posteriormente, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os dois passaram a ser vistos muito juntos. Aí a gente volta para aquela coisa do amigo colinha de Madonna, né? E Madonna, de repente, fica colado com uma pessoa. A gente tem visto isso aí durante esse tempo todo, né? Rupert, que se assumiu gay anos depois, né, de já se estabelecer em Hollywood, via a Madonna como uma grande amiga dele, né, parceira da causa LGBTQIA+. E como nas outras vezes, os dois passaram em eventos, festas, jantares, e tudo muito bem, até que... Engraçado, né, Vici? É sempre esse roteiro, né? Uhum. É sempre o mesmo roteiro. Sim. Bom, gente, e o que aconteceu? O que aconteceu? Os dois tiveram a brilhante ideia de fazer um filme juntos. The Next Best Single sobrou pra você. E todo mundo sabe que o filme foi um fiasco sem fim. Nem o sucesso de American Pie, que tinha os vocais de Rupert, ajudaram. Nada salvou aquela porcaria. Nada. Muito é dito que o fim da amizade se deu por conta do filme, mas eu não acho que foi isso, não. Eu acho que tudo isso aconteceu pela entrada do Guy Ritchie, o Guy homofóbico Ritchie na vida de Madonna. Todo mundo sabe que ele era homofóbico, de carteirinha, vivia fazendo piadas com os amigos de Madonna, entre eles Rupert e o Chris Ciccone, irmão de Madonna. Muitos falam que o comportamento de Madonna mudou com a entrada de Guy em sua vida. O próprio Chris fala isso na biografia. Porém, teve outra coisa. Uhum. Em 2006, Rupert lançou um livro de memórias chamado Red Carpets and Other Banana Skin, que contava detalhes do relacionamento de Madonna com Champagne. Lembram que Madonna o conheceu quando estava namorando o ator, né, gente? E no livro, o Rupert descreve esse encontro com ela como com uma Madonna fazendo beicinho, voz de menininha chorona pra Chen, que tinha certeza que os dois estavam fazendo coisas debaixo da mesa. Que Madonna sempre usava essa tática para conquistar homens, se fingir de chorona, etc. Mas que isso não funcionava bem sempre. E ele não parou por aí. Em alguns momentos se referiu a Madonna como uma velha garçonete chorona que não pode ser contrariada, satanás, machona, etc. Que babado. Nossa senhora, eita ferro. Eita ferro, babado. Eu acho que essa vozinha que ele fala de Madonna é a vozinha da Minnie Mouse, Vicia, que a gente já comentou no outro episódio, que irrita. Aquela vozinha dela, enfim. Ai, gente, só que ele falou pro Piers Morgan, gente. Vocês lembram do Piers Morgan, né? Que tem mágoa de Madonna até hoje, porque ele perguntou pra Madonna se ela tava grávida, ela falou que não tava, e na semana seguinte ela revelou pro mundo que ela tava grávida do Rocco. E ele tem mágoa de Madonna até hoje. E desce o pau em Madonna por conta disso até hoje. Ele desce pau toda semana. Toda semana. Tem 24 anos que tá nessa. Bom, aí o Rupert, pra divulgar o livro dele, foi lá no programa do Piers Morgan, que tem realmente uma audiência muito alta lá na Inglaterra. Bom, enfim. Aí ele falou que a cantora realmente não gostou do livro e que achou uma violação de privacidade, mas que ela apenas contou que ele, o Rupert, contou realmente o que aconteceu
com todo cuidado. Que quando chamou Madonna de velha garçonete chorona, que era pra ser um elogio. Eu Gente, ia pensar assim, gente, será que ele quis fazer dessas piadas inglesas, sabe? Que é aquele humor inglês que às vezes a gente boia. Mas eu fiquei pensando, não, gente, bom, não sei. Enfim, não tem cabimento. eu não consigo entender essa Bom, brincadeira. aí ele ainda completou. Eu também não entendi, não. Mas ele falou uma coisa que eu concordo. Que ele falou que deusas não gostam de ter suas vidas faladas por outras pessoas, a não ser por elas mesmas. Ok, eu concordo que Madonna também pensa dessa forma, né? Mas se ele sabia disso, se ele sabia como Madonna era, por que ele falou então? Pois é. Eu não sei, sabe, Vicia, porque esse livro dele foi antes do Christopher, né? Esse livro foi em 2006, do Christopher foi em 2008. Isso. Então, a ruptura já estava aí. Madonna já não... A gente já não via mais Rupert Everett andando com Madonna pra cima e pra baixo. Não via. Finalizando, em 2020, Rupert disse que sente muita falta dos tempos passados com Madonna, que eles não se falam mais, e colocou a culpa do fim da amizade no fracasso do filme The Next Best Thing. Eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que o fim aconteceu por causa da homofobia do marido de Madonna, e que depois não teve mais clima para voltar. E aí ele foi fazer o raio da biografia, meu bem. Eu acho que foi uma bola de neve. Sim. Ô, Vicia, e só um adendo, gente, se algum de vocês souberem, gente, eu acho que foi um erro. Mas no IMDb tem uma parte de curiosidades nas biografias e falava que o Rupert Everett era padrinho do Rocco. Gente. Eu não sei se isso é verdade, porque assim, eu nunca mais, assim, só lá que eu vi isso. Uhum. E eu acho que o Rupert talvez falaria numa entrevista, ou então, a não ser que Madonna proibiu, olha, você vai ser padrinho do meu filho, mas eu não quero que você fale com ninguém, não sei. Não sei como é que funciona. Mas tinha essa história. Eu acho um pouco estranho, mas na época Madonna estava bem conectada com ele, né? Uhum. Mas vai saber. Mas será que ela Bom, chamaria gente, um gay para ser padrinho do filho dela? Não, Sendo que era o eu primeiro pensei- filho do Guy Ritchie e esse Isso, cara... eu pensei na questão do Guy ter botado banca. Aham. Pensei mesmo. Que Aham. o Guy falava, eu não quero uma bicha, porque era assim que ele falava, ele usava o termo pejorativo mesmo, Aham. né? Igual com Christopher, né? Eu não quero coisa de bicha aqui na nossa casa. Ai, que podre, Ordinário. gente. Enfim. Não, mas o pior era a Madonna, aceitar isso, né? Madonna que tinha todo um histórico com a causa gay e tudo, e ficar com uma pessoa dessa. Bom, enfim. Ai, meu Deus. A do mulher céu, ai, estava que muito preguiça. apaixonada. Tava muito louca, alucinada. Eu acho que Madonna era alucinada. Madonna gostava muito mais dele do que ele dela. Sinceridade. Ai, Vicia, que preguiça que eu tô de falar dessa pessoa. Quer pular? Não, vambora. Gwyneth Paltrow. Oh. A pseudo-atriz, que hoje não é mais, né? Que Deixa ela eu só fazer um vende parênteses. Eu tenho ódio dessa produtos- mulher. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu tenho ódio dessa mulher porque ela tomou o Oscar da mão da Fernanda Montenegro. Gente, assim, de todas as candidatas daquele ano, gente, ela era a pior. A pior. Gente, um desabafo aqui. Eu sou alucinada, assim, era alucinada com o Oscar até esse dia aí. Porque foi quando eu vi que o Oscar era um lobby. Foi quando eu entendi como é que funcionava. E posteriormente eu fui pesquisar, fui ler coisas e tal. E foi um lobby do caralho pra essa mulher ganhar. Assim, descarado do caralho pra essa mulher ganhar. Porque a pior atriz de todas as indicadas era ela, e ela que levou. Não tinha como Fernanda Montenegro perder. Ela Foi era a melhor. O filme era o melhor. Era o melhor. O papel dela é emocionante. Ah, pra puta que pariu. E hoje em dia, né, ela vende produtos para a saúde da mulher, com o cheiro das partes íntimas dela. Tá, ok, a gente sabe que não foi bem assim, que teve umas outras coisas, mas enfim, e ela falava negócio de também colocar alho dentro da vagina. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, é sério isso? Mas o negócio que ela sério? vende é tipo o Pussy lá da Anitta? Bom, a Anitta Não, tem eu um não sei, mas perfume tem com o cheiro da vagina dela. Não, é pra perfumar a vagina. Ela tem um... É. Mas eu não sei direito como é que é, não. Sei que é tipo assim, umas coisas que teve até artigos descendo o cacete. Tipo assim, gente, quem é você pra falar da saúde da mulher, indicando negócio de alho, enfim. Só um adendo, Vicia. A Glenn Close falou numa entrevista assim, escrachou, lavou a alma de todo mundo. Que ela falou, olha, quem merecia ter ganhado o Oscar em 99 era aquela atriz brasileira, mas deram pra Gwyneth Paltrow. A Glenn Close
Close falou isso recentemente, tá? Deve ter uns 2 anos que ela falou isso. Aham. Enfim. Gente, o primeiro contato de Madonna com a Gwyneth se deu na metade dos anos 90, após o vazamento de fotos dela nua com o Brad Pitt. Os dois namoravam. Eu lembro que essas fotos saíram até aqui no Brasil, naquela revista Contigo. Eu vi. Eu Era não uma vi. foto no hotel. E reza a lenda, essas fotos que dava pra ver que era tirada assim de longe, sabe? Você que é fotógrafo, você sabe. Aí usava aquele zoom, enfim. E reza a lenda que Madonna ligou pra Paltrow e deu um apoio pra ela não se sentir péssima perante a mídia. Uhum. E é porque Madonna, anos antes, também passou por uma experiência similar quando as fotos que ela tirou lá atrás, nos anos 70, né? Quando ela chegou em Nova York, foram vendidas para Playboy e para Penthouse em 85. Aí Madonna se compadeceu pela Gwyneth e ligou para ela e falando para ela, enfim, que a carreira dela não ia acabar não, para ela ser forte, enfim. Eu me lembro que a partir de 1998, as duas começaram aos poucos a ficarem mais próximas, com a explosão da amizade a partir dos anos 2000. Inclusive, foi durante a festa da virada de 1999 para 2000 que Madonna subiu na mesa com ela, super bêbada, e deu um beijo na boca dela, além de apertar a sua bunda. Guy Ritchie, que namorava Madonna na época, ficou possesso, reza a lenda, que ele chegou já no local com cara de Seul. Continuando, tempos depois, com a mudança de Madonna para Londres e com Paltrow também morando lá, com seu então marido, o Chris Martin, do Coldplay, as duas mulheres casadas, com filhos pequenos e maridos artistas, que gracinha, né? Tem várias fotos das duas fazendo caminhada, indo ao parque com os filhos, festas, eventos, dando entrevistas, falando uma com a outra, todo aquele ritual que já conhecemos e passaram a ser frequentes. Gente, nossa senhora, era muita foto das duas juntas. Vicia, só um parênteses, essa festa da virada de ano, de 99 para 2000, tem uma biografia que fala que na hora que Madonna desceu da mesa, a Gwyneth continuou lá toda bêbada, dançando, que ela imitou a frase do filme que ela fez, a trilha do Beautiful Strange, do Austin Powers, yeah, baby, que Madonna imitou essa fala dele, apontou pra Gwyneth e foi embora com Guy Ritchie. Eu lembrei disso aqui agora. Meu Deus do céu. Guy Ritchie, possesso. Bom, gente, mas aí, como a gente sabe, né, gente, chega uma hora que tudo acaba, né? Então diz que o motivo que começou a estremecer a amizade, a gente vai tentar resumir a pataquada, tá, gente? Porque é uma idiotice, assim, sem fim. A Paltrow encontrou uma personal trainer chamada Tracy Anderson. Guardem esse nome. E amou tanto essa mulher, aquela loura, gente, aquela mulher loura, que calma, vocês vão lembrar, que falou pra Madonna que ela tinha que fazer uma aula com ela, de qualquer jeito. E Madonna fez, amou, e Anderson virou a personal de Madonna em 2005. Madonna chegou a falar que ela, a professora, né, foi responsável por ajudar na sua recuperação física após a queda do cavalo, que Madonna ficou toda arregaçada. O problema, gente, é que Anderson ficou muito requisitada, né, após Madonna e Paltrow passar a falar dela na mídia, porque as duas começaram a falar. E você se lembra quando Madonna morava em Londres, que ficava o paparazzi em cima de Madonna o tempo inteiro. Então Madonna sempre era vista com essa mulher lourinha andando do lado dela. Então todo mundo sabia que aquela ali era a personal de Madonna, né? Enfim. Paltrow chegou a gravar um DVD de atividade física com a personal, etc e tal. Então assim, a divulgação era grande. Só, gente, que Madonna não gostou porque as aulas dela eram cronometradas. Afinal, a Tracy tinha outros clientes, né? E assim dispensou a professora em 2009. A Tracy alegou que não foi demitida, e sim saiu. Que ela que dispensou Madonna, porque ela queria ter mais tempo com o filho. E desistiu de dar aula para Madonna por causa dessas exigências de tempo, né, que Madonna tinha. E que teve uma vez que ela teve que passar do horário trabalhando com Madonna e que ela perdeu um concerto do filho dela. Olha só. O problema, gente, que nessa mesma entrevista, a Anderson falou só coisas boas da Paltrow e espinafrou Madonna. Pensem.
Paltrow também deu uma entrevista falando que estava magoada com uma amiga e estava dando um gelo nela. Todo mundo falou que ela estava falando a respeito de Madonna. Na mesma entrevista, quando questionada sobre a questão Madonna e a personal, Paltrow falou que Madonna deixou todo mundo esperando, que Madonna deixa todo mundo esperando, inclusive a gente, fãs, né, nos shows. Com certeza. E que Madonna toma seu dia todo, entre aspas, e que nem todo mundo tem todo o tempo disponível para ela. E teve outra coisa. Tracy casou com Philip Van den Bosch, que era diretor executivo do Reis em Malawi. Isso mesmo. Ele largou o cargo e mudou com Tracy, o que teria deixado Madonna puta da vida. Mas Philip disse que era mentira e que Madonna estava feliz pelos dois. Será? Tem mais uma coisa. Quando Madonna se separou de Guy em 2008, Paltrow deu apoio e a amizade continuou, mesmo com Madonna voltando para os Estados Unidos, até que, do nada, Paltrow sumiu, em meados de 2010. Os tabloides disseram que o saco da ex-atriz estourou, porque os assuntos eram sempre Madonna, tudo girava em volta dela. Outros disseram que Madonna se sentiu desprezada e traída por Paltrow, que a atriz não era a santa que todo mundo pensava, e que ela é uma pessoa bem competidora em relação às pessoas próximas. O mais normal dito foi que as duas pararam de ter coisas em comum após a separação, e assim a amizade acabou. Só, gente, que em 2011, quando Guy Ritchie começou a namorar a atual esposa dele, a Jackie, ele convidou Paltrow para um jantar, isso mesmo, para apresentá-la à atriz, e a Paltrow foi. E isso correu os tabloides do mundo todo. E Madonna, com certeza, ficou sabendo. Gente, isso aí tem até fotos. Se vocês procurarem Guy Ritchie, Jackie, Gwyneth Paltrow Dinner, vocês vão ver as fotos dele saindo do restaurante. No ano seguinte, no Met Gala 2013, no ano seguinte não, 2 anos depois, né? Que Madonna tava com a peruquinha preta, que eu e a Vici amamos. Madonna cagou pra Paltrow. Ela estava no mesmo local. Ela estava também na festa, bem próxima de Madonna, e Madonna simplesmente não falou um A com ela. Ele disse que elas estavam em mesas próximas. Mas ela também não falou, né? Paltrow também não foi lá puxar conversa com Madonna, então vai saber. Em 2014, numa campanha para Max Factor, curioso, né? Que Madonna já foi garota da Max Factor no passado, em 99, mas agora, nessa época, foi a Gwyneth. Ela se vestiu de vários ícones femininos, entre eles Madonna. Enfim, não adianta mais, esse é o querida. final da história. Não adianta mais se vestir de Madonna. Ou então, eu fiquei pensando se não foi a Max Factor, né, que quis homenagear. Imagina a cara dela. Tipo assim, nossa, vou ter que me vestir. Não, quando a Madonna dessa pessoa risca, que eu não suporto mais. Quando a Madonna risca. Exceto a próxima pessoa de quem nós iremos falar. Ingrid Casares, a cachorrinha de Madonna. Vamos ser curtas e grossas, porque já estamos cansadas. Ingrid, como foi dito, chegou até Madonna através da Sandra Bernhard, sua então namorada. A Ingrid participou do Sex Book. Realmente, ela era muito bonita, tinha um corpo muito bonito, de cabelo curtinho e tal. Sim, sempre o cabelo curtinho, né? Sempre. Ela é bem clara. Ela me passa uma coisa de gente classuda, chique. Sim, e rica, eu tenho essa percepção. É rica. E rica. O Chris sempre falava que a Madonna mantinha o cachorrinho ali por perto porque ela era rica, não precisava dela. Uhum. E sempre estava disposta a fazer qualquer coisa que Madonna queria. Sabe aquela amiga rica que você... Ai, amor, vamos jantar em Cancún? E ela topa? Então, vamos ir. Vamos juntas. Enfim. Ela passou a ser vista com Madonna para tudo quanto é canto depois do fim do namoro dela com a Sandra, né? E de 1994 até 99, esse período foi o auge das duas. Madonna ficava muito em Miami e a Ingrid se tornou sócia de uma boate, que era super sensação de lá, dando altas festas que Madonna sempre estava junto, com várias celebridades, etc. Ela também teve negócios com Christoph Ciccone, o irmão de Madonna. E após ter Lola, durante muitas vezes,
Inclusive, a gente tem muita foto disso. Ingrid foi vista passeando com Lola sozinha. Ela era babá de Lola também, gente. Gente, uma super amiga. De muita confiança, né? De muita confiança. Com a chegada de Guy e o advento da Paltrow como nova amiga, Ingrid foi deixada de lado, mas ainda assim estava presente. Só que não era o grude de antes. Inclusive, segundo as biografias, vários amigos de Madonna, incluindo Ingrid, sacaram que as coisas estavam mudando com a chegada do novo macho. Isso, enfim, né? Bom, gente, a Ingrid, ela teve problemas com drogas, né? E Madonna se afastou dela até ela se limpar, como já falamos, né? Madonna tem problemas com pessoas e vícios. O período que isso aconteceu, a gente não sabe direito, não. Mas eu e a Vicia, a gente desconfia que foi nos anos 90, tá? Que isso aconteceu. Pois essa notícia saiu no meio madônico, nos fóruns, nos anos 2000. Então, deve ter sido esse período, né? Porque Madonna não ia deixar uma pessoa drogada com a filha dela, igual ela deixava, ela tinha confiança de deixar a Ingrid, né? Sim. Em 2009, após a separação de Madonna e Guy, e com a volta de Madonna para os Estados Unidos, Ingrid voltou a ser mais vista. Ela deve ter ficado uma alegria, né, Vici? Sim. Ela deve ter gorado esse casamento feito louca. Porque o Chris fala que a Ingrid era dependente de Madonna, que ela era uma pessoa que adoeceria, que morreria. Emocionalmente. Sim. Né? Aham. Isso mesmo. Aí eu lembro que ela fez um post falando mal de Lady Gaga, quando Lady Gaga lançou o clipe de Alejandro, falando que era uma cópia, que era um plágio. E depois disso ela sumiu. Não, a gente não sabe o que rolou. A gente pesquisou, tentamos achar. Simplesmente ela sumiu, derreteu. Aí vocês podem até falar assim, mas não é porque ela se drogou de novo? Bom, não sei se ela se drogou de novo. Tá? Não sei se Madonna ficou meio puta dela ter falado esse negócio de Lady Gaga, não sei lá. Eu lembro que foi a Ingrid e o Jesus Luz, tá? E os dois se seguiam, diga-se, e tá? Até porque não sei se eles se seguem ainda. Madonna não abria a boca pra falar de Gaga. Madonna ficou 2008, 2009, 2010, 2011. Madonna só foi dar resposta no palco em 2014. Não, e no Look It Up, que foi meses antes. Naquela entrevista, que ela falou mesmo, né? Mas já era uma preparação. Redutiva. Mas já era uma preparação para MDNA Tour. Preparação para turnê. Exato. Exatamente, entendeu? Por isso que o Zeca Camargo fala que conversou com as duas e perguntou, e uma delas falava que era tudo armação entre as duas. Mas ele não falaria qual delas que tinha falado. Bom, mas aí a Ingrid fez isso. Aí a Ingrid desapareceu, gente. Nunca mais a gente viu Ingrid. Sumiu. A gente nem sabia se ela estava viva. Até que em 2022, as duas aparentemente fizeram as pazes, né? Porque Madonna chamou Ingrid para passar o 4 de julho na casa dela. No aniversário daquele ano, Ingrid também viajou com Madonna. E as duas voltaram a se falar. Eu não tenho certeza, gente, mas eu já li que o filho de Ingrid era afilhado de Madonna. Mais um aí. Eu já li que Rocco era afilhado de Rupert Everett e que o filho de Ingrid... Eu acho que esse do filho de Ingrid tem mais lógica, né? Não, Vicia? Não sei. Eu acho que ela ia... Vamos perguntar pro Rocco quem é o padrinho dele? Vamos perguntar pro Rocco? Será que ele responde? Gente, não, mas eu falo assim, do filho da Ingrid. Eu acho que tem mais lógica o filho da Ingrid, de Madonna ter dado o filho dela pra Madonna ser madrinha. Eu não duvido. O Patrick Leonard também deu, né? Acho que Madonna nem fala mais com a pobrezinha da Jessie hoje em dia. Eu nem sabia que a Ingrid tinha filha. Ela não era lésbica? Uai, mas a Rose O'Donnell também é lésbica, ué. Ela também tem filho. Eu não sei da vida dela. Entendeu? Uhum. Então... E sobre a Ingrid, gente, o que fica é que ela não fala mal de Madonna publicamente, não. Se tem uma pessoa que nunca falou um A de Madonna, ela não deu entrevista para biografia, se deu, ela fez um jeito para Madonna não perceber que ela era, como uma fonte anônima. Ela defende Madonna publicamente, aceita os chiliques e ataques de Madonna, segundo pessoas próximas, tá? E sempre perdoou os abandonos e sempre voltou, como diz o Chris, esperando as migalhas que Madonna dá. Bom, Madonna tem amigos sazonais. E o curioso é que a maioria dos que foram embora da vida dela falam que quando a cantora começa a ser muito questionada ou se começar a falar coisas que ela não gosta, ela dá um jeito de deixar essas pessoas. Isso aconteceu com a Nick, aconteceu com a Sandra, com o Rupert, com a Paltrow e indiretamente com o Chris. São pessoas que falaram sobre esse comportamento e foram expulsas da vida de Madonna. Bom, gente, essas pessoas que nós colocamos aqui, todas, foram que nós pesquisamos
e que a gente viu que realmente fizeram parte importante na vida de Madonna, mesmo que fosse por pequenos momentos. Madonna dedicou música, deu festa surpresa, a outra escrevia cartas de não sei quantas páginas, a outra viveu com ela, deixava até a filha junto, festas, revistas, blá blá blá, etc e tal. Mas uma coisa é fato. A vida de Madonna mudou com a entrada de Guy Ritchie, isso a gente não nega, mas tem uma coisa que é de Madonna. Ela não gosta mais de ser questionada. Então, por isso, igual a Vicia falou um momento aí do podcast, que esses amigos novos de Madonna, esse povo novinho que fica aí, que chegou novinho, assim, no sentido que chegou agora na vida dela, que deve ficar babando o ovo nela. Então, a gente sempre vê esse povinho, esse Zé Povinho com Madonna. Né? Eu queria... Na verdade, Madonna sempre foi uma mulher inteligentíssima, inclusive ela tem o QI alto, só que por algum motivo ela não quer ser questionada, ela não quer ter que pensar, ela não quer ter que dar satisfações. Engraçado, mas... Aí ela fica com essa galera novinha que Receber baba o ovo críticas. dela, ela não quer receber críticas, entendeu? Ela se fechou para isso. Antes ela era uma pessoa que ela aceitava as críticas, ela se questionava, ela às vezes aceitava a crítica a ponto de mudar o que ela estava fazendo. E isso em algum momento deixou de acontecer. Ela quer viver na Madonolândia e acabou. E quem quiser estar perto dela tem que ficar assim, enfim. Exatamente. Ela não quer opiniões. Não quer opiniões. Ela quer vaquinha de presépio. Sim, senhora. Isso, que lindo. Vamos aplaudir. É isso aí. Imagina essa galera jovem, o tanto que baba o ovo dela. Agora é engraçado, né, Vicia? Porque a Debbie é a única que continuou. E a Debbie começou com Madonna lá atrás. Lá atrás mesmo. Sim, ela é a única que ficou na vida dela. É a única que ficou. Eu queria muito saber como é que é essa relação dela com Debbie Mazar. Então, Debbie mora na Itália. Ah, é? Ela mora na Itália. Eu não sabia. É uma distância saudável para se manter de Madonna. You always love me more, miles away. Então, eu acho que o segredo tá aí. Isso, né? Ela mora na Itália. Então, não tá ali no dia a dia. Eu nunca vi nada de Debbie. Acho que Debbie já deu uma entrevista, falou da amizade, falou que as duas começaram juntas, né? Porque realmente Debbie como modelo e Madonna também, ela fazia algumas fotos, elas chegaram a fazer alguns ensaios fotográficos juntas, mas claro, cada uma seguiu o seu caminho, né? A Debbie, ela virou modelo e atriz, e Madonna cantora e uma carreira cinematográfica, a gente já sabe. Bom, mas sempre continuou. É assim, impressionante. Debbie tá no clipe de Papa Don't Preach, tá no clipe de True Blue, tá no clipe de Music, tá no clipe de Deeper and Deeper. Tá em todas as festas. Todos os aniversários de Madonna, praticamente ela tá. Todos. Debbie é na dela. Debbie é na dela. E talvez essa é aquela coisa, sabe aquela pessoa que às vezes você é amiga, mas você não fala todo dia, você às vezes conversa pouco, mas tem aquela amizade, você sabe que você pode contar com a pessoa, mas você não tá na vida da pessoa o tempo inteiro. Talvez seja isso. E Debbie tem uma vida... E é isso que faz funcionar. Né? É só você prestar atenção. Melanie, irmã de Madonna, é super discreta. Nossa, super. Melanie, você não sabe nada dela. E é a irmã que Madonna mais gosta. Madonna se dá super bem com o marido da Melanie. Aliás, eu acho sim, que ele já foi compositor. Ele é compositor e já escreveu algumas músicas com Madonna. Sim. Né? Jump, Don't Tell Me. Que também é na dele. Que também é super na dele. Sim, super na dele. É isso que ela quer. Pessoas com quem ela possa contar, com quem ela possa desabafar, que ela sabe que não vão comentar nada por aí. Pra Madonna, mesmo que você vá pra mídia falar bem dela, isso é um problema. Ela não quer que vá falar na mídia dela. Não isso pessoas é que façam parte da intimidade dela. Mas eu acho assim estranho, porque algumas pessoas que já publicaram coisas sobre Madonna e já falaram muito mal dela, ela não fala nada. Às vezes ela encontra, ela tira foto, paga jantar, coloca a foto da pessoa no show. Vai entender, né? Porque tem uma galera aí que fica de morde a sopra com Madonna desde lá de trás, desde os anos 80, né? Cantores, alguns, né? Ou ex-namorados, e parece que Madonna não liga para essas pessoas. Eu não sei como é que funciona essa régua dela. Eu queria muito entender. Talvez qual que é a não régua sejam dela. pessoas importantes para ela, mas pessoas que se fizerem alguma coisa, ela não se sente traída, porque são pessoas irrelevantes para ela. Mas que ela precisa manter uma certa cordialidade por causa do show business. Verdade. Por causa de contatos. É engraçado que o
O Prince teve uma ruptura entre os dois, né? Sim. Teve uma ruptura porque... Enfim, deixa para outro programa. Isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Até a Não próxima. Um abraço e tchau! Tchau. It's so sad that it had to end. Você acabou de ouvir. O Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau!